E aí, seus capitalistas malvadões? Pra quem me acompanha no Instagram tá vendo o perrengue que tá sendo gravar esse vídeo, né? É ciclone bomba tropical, faltou internet, faltou luz, depois agora aqui acabou a bateria, encheu o cartão, eu tô gravando esse vídeo pela terceira vez, cara, terceira vez, aí não gravou o áudio, deu pau no programa, velho, dá um like aí, vai, dá um like, porque hoje eu vou falar do ouro que bateu recorde, fechou em alta e alcança maior nível desde 2011, por incerteza com a pandemia, né? Então o ouro, que a gente já vem falando há tanto tempo aqui no canal, que é um ativo porto seguro, é uma reserva de valor, aonde em momentos de medo, em momentos de instabilidade, em momento onde os investidores acreditam que as moedas vão se depreciar, eles correm para esse ativo e a gente está vendo aí a alta nos últimos meses, né? A gente que começou a comprar ouro já em 2019, né? Conseguiu surfar toda essa alta, mas eu acredito que ainda tenha uma grande chance dele continuar subindo por conta de todo o dinheiro que está sendo injetado na economia, né? É esse quantitative easing 4 de 2008 para cá, né? Foram 4 injeções de liquidez. A gente está vendo o mundo todo injetando liquidez, reduzindo juros e o dinheiro tem que ir para algum lugar e esses ativos escassos, eles tendem a se valorizar, né? Então é muito bacana a gente ver os fundamentos ainda funcionando, né? Os fundamentos ainda existindo. Então, a gente segue aqui falando do comitê da FGV que estuda ciclos econômicos e diz que o Brasil entrou em recessão no primeiro trimestre. Então a gente vai dar uma olhada nesse infográfico feito pelo G1, muito bacana, onde mostra, né, 2015 e 2016 a queda do PIB por conta da crise aí política e tudo mais do Brasil, né? E aqui 17 e 18, aonde mostra a recuperação e depois agora o Brasil voltando então a ter uma recessão, uma queda drástica do PIB por conta da pandemia. Mas uma coisa que a gente tem que analisar é que a recuperação econômica foi muito leve, né? Então a gente vê que o Brasil ele está empobrecendo, a gente vê que o Brasil está perdendo renda, né? Está perdendo riquezas por conta de tudo isso, e eu diria que a gente já não perdeu uma década, né? A gente já não teve só uma década perdida, mas a gente está tendo décadas perdidas, infelizmente, né? A gente está perdendo o bonde muito frequentemente. E aí, a consequência é isso aqui. Para você fazer parte do 1% mais rico do Brasil, sabe quanto que você tem que ganhar? Você faz ideia de quanto que para você ser a elite opressora você tem que ganhar para você fazer parte do 1% da pirâmide? Pois é, você precisa ganhar acima de 20 mil reais por mês. Se você ganhar 20, se você ganhar não, né? Se você receber, se você gerar valor aí acima de 20 mil reais por mês, você faz parte da elite brasileira. 64% das famílias brasileiras, elas vivem em média aí abaixo, né, dos R$ 2.994. Então o que mostra que o Brasil é, infelizmente, um país pobre, né? A gente é rico em riquezas naturais, mas por conta da nossa baixa produtividade, da dificuldade de a gente empreender, gerar valor, aqui a gente acaba sendo um país pobre, né? Por conta da falta de liberdade, altos impostos e o Estado sempre sufocando o empreendedor. E aqui a gente vê, com crise, renda do microempreendedor cai para valor próximo do salário mínimo. De cada 10 microempreendedores individuais, 7 passaram a ganhar menos de $200 por mês, o equivalente hoje a R$ 1.088, mostra a pesquisa da Neon e da Flourish. Isso aqui é um dado bem interessante, pessoal. Os pesquisadores entrevistaram durante o mês de maio 1.600 microempreendedores individuais sobre os reflexos da pandemia no trabalho e nas finanças. O resultado mostrou que quase 90% dos profissionais tiveram queda na renda, em maior ou menor grau. Gente, 90% dos profissionais tiveram queda na renda. Se antes da pandemia mais da metade dos empreendedores ganhavam acima de $400, ou seja, R$ 2.176 por mês, agora apenas 10% estão nessa faixa. Aqui a gente está falando dos MEIs, né? Então, no total aqui, os MEIs são um dos mais importantes instrumentos da formalização da economia. A preocupação é que esses profissionais com a micro e pequenas empresas, esses profissionais, né, representam
30 a 40% do PIB do Brasil. Então, imagina o impacto que o PIB vai ter, e vou mais além. A gente está observando aqui uma queda da renda dos trabalhadores, né? A gente está vendo aqui uma queda na renda, não só dos MEIs, mas também muito desemprego, né? Empresas fechando. Então, quando as pessoas ganham menos ou quando elas estão com medo, elas não gastam. E quando as pessoas não gastam, a roda da economia ela trava, né? Então muita gente acha, né, que a economia real vai se recuperar em V, e eu acho muito difícil, porque a economia real ela tem um tempo de resposta diferente. Quando você demite um funcionário é muito difícil você recontratar, os custos envolvidos na demissão aqui no Brasil são muito elevados, isso é por conta da nossa falta de liberdade econômica. Então essas burocracias dificultam a recuperação econômica, e aí a gente pode ver esses resultados, tudo isso aí nos próximos trimestres, nos balanços das empresas, né, pessoal? É meio complicado o que tá por vir, né? A gente tem que estar preparado realmente e muito bem informado. Vamos seguindo aqui. Com déficit primário recorde em maio, Tesouro alerta não haver espaço para novas despesas obrigatórias. Conforme dados divulgados segunda-feira, o rombo primário do governo central, formado pelo Tesouro, Banco Central e Previdência Social, foi de 126 bilhões de reais em maio. Esse é o déficit maior para o mês da série histórica iniciada em 1997. O dado veio um pouco pior que a projeção de um déficit de 125 bilhões de reais, segundo a pesquisa da Reuters com analistas. No lado das receitas, o desempenho no mês foi afetado principalmente pelo diferimento de 29 bilhões de reais na arrecadação de impostos. Claro, se o empreendedor, se o empresário, se o trabalhador está produzindo o mesmo, se está tudo fechado, vai afetar a arrecadação do governo. Já no lado das despesas, a execução de gastos ligados ao enfrentamento da crise, desencadeada pela disseminação do vírus, teve um impacto de 53 bilhões 400 milhões de reais no mês, sendo 41 bilhões de reais em auxílio emergencial, e nos cinco primeiros meses do ano, o rombo nas contas públicas foi de 222 bilhões de reais. Pasmem, 222 bilhões de reais contra 17,5 bilhões de reais em igual período de 2019. Em 12 meses, o déficit primário é de 300 bilhões de reais, equivalentes a 4,14% do PIB. Em nota, o Tesouro disse que as propostas de criação de programas sociais novos implicam gastos adicionais de 0,7% a 4% do PIB, ou mais, por ano, em um país que sairá da crise com um déficit primário projetado para 2021 superior a 150 bilhões de reais. Então, né, o governo que quer criar Pró-Brasil, agora lá o novo programa social para substituir o Bolsa Família, né, o Renda Brasil. Então, esses aumentos agora, eles têm que estar fora do radar, né? O Brasil que já estava precisando fazer reforma, já estava precisando reduzir o Estado, já estava precisando enxugar gastos, agora está tendo esse aumento de gastos por conta desse momento difícil que a gente está vivendo, mas em algum momento a gente vai ter que pagar isso, né? Quando eu falo a gente, é nós, eu, você, pagadores de impostos, né? Vai sobrar com certeza para a classe média, né? Dificilmente o Estado vai reduzir o seu tamanho, vai reduzir o seu gasto e vai sobrar, infelizmente, no aumento de imposto ou alguma criação de burocracia para vir no nosso lombo, né? E é claro, por conta disso, a economia ela tende a crescer ainda menos, tá, pessoal? Então a gente tem que estar de olho nesses fatores, isso aqui tem que estar no nosso radar para a gente estar ciente do que pode vir e como a gente pode se prevenir, né? Então existem duas alternativas, né? Ou o governo aumenta imposto, ou ele imprime dinheiro. Das duas maneiras você sai perdendo. De uma maneira ele vai aumentar o imposto, vai tirar o teu poder de gerar valor, de produzir, a sua eficiência, porque você de certa maneira vai ter dificuldade de investir. E do outro lado, se o governo ele imprimir moeda, ele vai desvalorizar a nossa moeda, aumentando ainda mais o dólar, e quando você aumenta o dólar, dificulta a importação, dificulta você trazer máquinas que vão ajudar você a melhorar a tua produtividade, quando sua produtividade é baixa, como é no caso da produtividade do Brasil, né?
Então não é que o brasileiro é vagabundo, é que a nossa produtividade é baixa porque a gente tem pouca tecnologia empregada, né? A gente tem dificuldade de investir em tecnologia para otimizar a nossa produtividade. Então, por conta disso, por conta da nossa falta de liberdade de empreender e gerar valor e fazer acontecer e fazer trocas, a gente tem essa deficiência aí, o que vai dificultar ainda mais a nossa recuperação em comparação com outros países como a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, que tem muito mais facilidade de importar e produzir essas máquinas, né? E também tem uma moeda forte e, é claro, eles têm ali uma liberdade econômica muito maior, menos burocracia para demitir, para recontratar e tudo mais, né? Vamos seguindo aqui, pessoal. Cirque du Soleil entra em recuperação judicial para tentar evitar falência. Pessoal, olha só, não sobrou nem pro maior circo do mundo, né? Acredito que seja o maior, pelo menos é o mais famoso, né? Empresa canadense entrou em programa de proteção contra credores para reestruturar negócio insolvente. Mercado avalia a dívida em quase $1 bilhão. CEO culpa espetáculos cancelados por causa da pandemia, né? Então, se o Cirque du Soleil está sendo prejudicado, imagina os outros circos, as outras empresas de eventos, imagina todos os artistas, imagina todos os buffets de casamentos, festas, imagina toda a cadeia envolvida por trás disso, né? Então, é muita gente envolvida, pessoal, é muita coisa que está sendo afetada. É claro que alguns setores são mais afetados, outros menos, né? Mas em um mundo onde os empresários já estavam endividados, onde já não tinham caixa, em um mundo onde o crédito reina e as pessoas cada vez menos têm menos caixa, as empresas cada vez têm menos caixa, né? Ambos, né? As pessoas e as empresas têm menos reservas. Isso é um grande problema, né? E acredito que a principal mensagem desse canal é justamente mostrar que é preciso a gente ter uma reserva onde a gente acumula nos tempos de sol, né? Para nos tempos de tempestade a gente ter aquela reservinha ali, aquela gordurinha, né? Então, hoje eu até estava conversando com um cliente meu, onde ele falava, né, da dificuldade que é você viver hoje, né? De você ter uma vida boa hoje. Antigamente, por exemplo, ele falava que com o teu trabalho você conseguia comprar teu carro, ter uma casa legal, ter a tua família, e você conseguia viajar, se divertir, comprar coisas bacanas para você ter uma vida bacana e confortável. Hoje ele falou que você tem que trabalhar muito mais, é muito mais difícil você ter um padrão de vida bacana, e ele mesmo, né, mostrou essa falha que muitos brasileiros têm e falou que, poxa, Gabriel, é complicado que eu tô super endividado, eu tenho 2 empresas e essas 2 empresas não conseguem bancar o meu padrão de vida, que há 20 anos eu conseguia bancar com apenas uma dessas lojas, né? Então hoje ele precisa ter 2 lojas e ainda não consegue bancar o padrão de vida. E aí entra aquela dificuldade das pessoas economizarem, né? Principalmente porque ele é um pai de família, então ele tem família, o gasto dele é elevadíssimo, né? Mas ele estava acabando se endividando cada vez mais para manter padrão, o que é um erro muito comum e é o que eu quero alertar que a gente tem que evitar. Ao invés de cada vez mais fazer mais dívida para aumentar padrão e comprar carro e manter um nível que você talvez não possa nesse momento, o ideal é que você reduza um degrau, né? Mora num lugar menor, mais barato, consuma coisas mais dentro do seu padrão e que você economize cada vez mais, né? Quem tem caixa na crise é rei. Quem tem caixa agora compra imóveis de quem está desesperado porque estava endividado. Então a crise é a oportunidade. Então o que eu quero passar aqui, no meio de tudo isso, é que ainda existe esperança e a gente tem que estar sabendo dos ciclos econômicos, porque isso aqui vai se repetir, pessoal. Essas empresas falindo, quebrando, essas dificuldades, governo, isso aqui tudo vai se repetir. Então a gente tem que estar ciente para aproveitar as próximas grandes oportunidades. Tendo caixa, tendo uma carteira diversificada, estando posicionado nesses ativos que a gente vê que se valorizam em crises. E é isso aí, pessoal. Por hoje é isso. Eu espero que a minha mensagem esteja sendo compreendida e que você faça acontecer e aproveite talvez os últimos momentos que a gente tem de liberdade de expressão econômica para fazer um bom caixa e aproveitar os possíveis momentos de vacas magras que a gente vai ter aí no futuro, tá bom? Então por hoje é isso, eu vou pedir encarecidamente aí que você deixe um like aqui embaixo, isso vai fortalecer muito o meu trabalho e o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. Então se você puder fazer essa aí, manda bala, porque, meu Deus, ô dificuldade, né? Quem me acompanha nos stories viu que hoje tá difícil de gravar esse vídeo aqui, galera. Então peço encarecidamente
aí o seu like e que você compartilhe aí num WhatsApp que você tenha de investidores, né, de pessoas que falam de economia, porque isso vai me ajudar bastante, tá bom? Então, por hoje é isso. Um forte abraço. Se você não é inscrito, se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau!